Muito boa noite a todos. Vamos começar o estudo de hoje, levando o nosso pensamento a Jesus numa prece, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos buscando a nossa melhoria íntima, que nossas vibrações cheguem até os leitos dos hospitais, os leitos de dores, onde tantos companheiros estão passando por provas, que possamos, Mestre, vibrar com muito carinho por todos que sofrem, quer do corpo, quer da alma, que sejam todos assistidos por essa equipe amorosa de Frei Fabiano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, parte 2, o mundo espírita, ou mundo dos espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então vem a pergunta 459 de Kardec para os espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então os espíritos têm uma influência nos nossos pensamentos e, consequentemente, nos nossos atos. Semana passada nós estudamos um pouquinho na coletânea de preces do Evangelho, onde tem a prece de como evitar os maus espíritos, né? Como afastar os maus espíritos. Então, esse capítulo do Livro dos Espíritos vem completar bem, né? Realmente nós temos aí influências espirituais. Kardec continua perguntando para os espíritos, a pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, junto com os nossos próprios pensamentos, podem vir pensamentos sugeridos por espíritos? Aí a resposta dos espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos pensamentos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, realmente existe os nossos pensamentos, que são origem nossas, porque nós também somos um espírito que pensa. No meio desses pensamentos podem sim vir pensamentos sugeridos por espíritos. Podem até ser pensamentos contraditórios aos nossos, mas também podem ser semelhantes aos nossos pensamentos. E aí Kardec continua questionando para procurar entender o que os espíritos estão dizendo, né? 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Isso é uma pergunta muito frequente em grupos de estudo, né?
quando estamos aí estudando juntos sobre a influência dos espíritos. É uma pergunta muito comum. Como saber diferenciar um pensamento que é meu, que sou eu que estou construindo esse pensamento, de um pensamento sugerido por um outro espírito, né? Então todo mundo tem essa dúvida, né? Como saber distinguir se sou eu que estou pensando isso ou se é um espírito que está me sugerindo? E aí vem a resposta dos espíritos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade e se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, os espíritos dizem, para Kardec que a gente não deve se preocupar muito em diferenciar um pensamento do outro. A gente deve se preocupar mais se esse pensamento é para o bem ou para o mal, né? Esse é o nosso cuidado. O que está vindo no meu pensamento, seja meu ou de um espírito que está interferindo, ele é para o bem, né? E quando a gente fala pensamento para o bem, não é só para o meu bem. É o pensamento para o bem geral. Para as pessoas que convivem comigo, eu vou prejudicar alguém com esse pensamento, com essa atitude, né? Alguém vai sair ferido, alguém vai sair magoado, ou esse pensamento vai beneficiar as pessoas ou vai prejudicar as pessoas. Então aqui é o que eles nos colocam, que essa deve ser a nossa preocupação. Mas se a gente quiser aprender a discernir aí um pouquinho, eles colocam que o primeiro pensamento que nos vem normalmente é nosso. E aí é interessante a gente compreender, né? Por que o primeiro é o nosso? Porque é o nosso pensamento que se liga aos espíritos. É o nosso pensamento que faz uma ligação, um elo com os espíritos. Então, o meu primeiro pensamento é o que vai abrir a brecha para que outro espírito venha compartilhar deste pensamento comigo. Então, se eu estou pensando mal de alguém, se eu estou pensando algo errado de alguém, é logo que eu vou chamar com esse pensamento espíritos que gostam desse tipo de situação, que gostam da maledicência, que gostam da fofoca. Então, esse espírito, com a minha permissão, que foi o meu primeiro pensamento, ele permitiu esse elo de ligação, esse espírito vem e compactua, trazendo novos pensamentos maldosos sobre essa pessoa que a gente pensou ou até sobre outras, né? Então compreende como o nosso pensamento é o que chama, né? É o que permite a intervenção desses espíritos. Se nós estivermos ali voltados para uma problemática do bem, estivermos ali voltados a pensamentos de solucionar e ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda, nós vamos estar chamando para junto de nós espíritos do bem, espíritos que também querem ajudar, espíritos que vão nos inspirar através do pensamento para que a gente ajude. Então, é importante a gente compreender isso, né? Os espíritos não invadem nossos pensamentos sem a nossa permissão. Por isso que sempre o primeiro pensamento é o nosso, porque ele é o convite para os espíritos bons ou para os espíritos inferiores. E aí, Kardec continua perguntando, 462. É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Então Kardec quer saber, né? Será que também não existe a interferência dos espíritos nessas grandes invenções, grandes gênios, né? E aí os espíritos respondem:
Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-la e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém assim aconteça. Então, os espíritos falam, né, que muitas invenções em várias áreas da vida, ciência, tecnologia, enfim, todas essas invenções que surgem, muitas vezes é do próprio espírito e outras tantas vêm também por influência espiritual, espíritos mais evoluídos, né, que inspiram aquele espírito que também tem condição de compreender aquelas ideias, então tem que ser um espírito intelectualmente mais preparado para compreender as ideias que os espíritos vão assoprar nos seus ouvidos, né? Então, são espíritos, claro, que mais desenvolvidos intelectualmente para conseguir compreender essas ideias inovadoras. Muitas vezes vêm desses próprios espíritos e algumas vêm realmente de espíritos que vêm colaborar com o progresso material, né, intelectual da humanidade. E no finalzinho da resposta, eles colocam novamente que a gente não tem que se preocupar muito se esse pensamento é nosso ou de algum espírito, né? Eles colocam, reforçam a resposta da questão anterior, porque ele diz que se Deus nos deu aí essa oportunidade de vivenciarmos essa mistura de pensamentos sem saber se é nosso ou de algum espírito, é porque assim deve permanecer, né? Até para que a gente não culpe os espíritos por certas atitudes nossas, né? É para que a gente vigie os nossos próprios pensamentos. Então vamos voltar ao ensinamento de Jesus: orai e vigiai, né? Orar para que o nosso pensamento seja elevado, para que os nossos pensamentos sejam do bem, para que a gente leve o nosso padrão vibratório. E vigiai é vigiar os nossos pensamentos. Se eles são de espíritos que estão nos influenciando ou se são nossos, nesse momento pouco importa, porque nós estamos dando abertura para que os espíritos interfiram nos nossos pensamentos. Então nós temos que vigiar todo e qualquer pensamento que nos surja, para que a gente aprenda a nos conhecer e modificar a sintonia do nosso dia, né? Então, um pensamento difícil que a gente já tem logo pela manhã, certamente ele torna o nosso dia mais difícil. Nós vamos precisar aí dessa lição tão importante de Jesus, de orar e vigiar, para mudar o nosso padrão de pensamento, para o nosso dia ser um pouco melhor. Então é esse esforço que os espíritos estão colocando que é o mais importante. É a gente se esforçar para manter pensamentos equilibrados, pensamentos voltados ao bem. Esse é o nosso esforço, principalmente agora, que estamos vivendo aí num momento bem delicado da humanidade, onde nós estamos sendo aí testados na nossa fé, na nossa esperança, em tudo que a gente aprende na doutrina, nós estamos sendo testados para ver se realmente nós acreditamos, se realmente nós estamos aí preparados, né? Então é um momento delicado em que nós somos influenciados não só por pensamentos de espíritos, mas dos próprios encarnados, né?
somos influenciados pelo pensamento das pessoas que convivem com a gente, dos meios de comunicação que também interferem muito nos nossos pensamentos, no nosso bom ânimo, né? É um momento mesmo de muita oração e de buscarmos vigiar os nossos pensamentos para que a gente não caia no desânimo, no desespero, na ansiedade, na angústia. Temos que vigiar nossos pensamentos, sejam eles nossos ou dos espíritos, ou das pessoas que convivem conosco, ou dos meios de comunicação. Na verdade, nós é que temos que cuidar, né? Para que esses pensamentos não nos atinjam, para que a gente não se perca aí nas notícias difíceis, para que a gente não se perca aí no desespero geral, né? E busque através da oração o equilíbrio, né? Através do estudo, durante esse período todo de isolamento social, buscarmos aí ocupar nossa mente com coisas positivas, com coisas que vão nos alimentar o espírito, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança. Então, evitar situações de aborrecimento, evitar notícias que vão mexer com a nossa fé, com o nosso ânimo, né? Podemos estar buscando notícias, é claro, não vamos viver fora do mundo, mas com equilíbrio. Muitas vezes passamos aí boa parte do nosso dia envolvidos com essas notícias tristes, desesperadoras, e quando nos vemos estamos a longas horas lendo ou ouvindo esse tipo de noticiário. É o momento da gente cuidar dos nossos pensamentos, o momento da gente cuidar do que a gente ouve, do que a gente assiste, para que a gente possa aí encontrar a serenidade, né? Buscar fazer coisas que nós gostamos, coisas que nos dão prazer, coisas que nos dão alegria. Pequenas alegrias a gente pode proporcionar ao longo do nosso dia. Ouvir uma música, tocar um instrumento, compartilhar ali ideias com pessoas que trabalham conosco, buscar elaborar projetos que envolvam a melhoria da situação, a melhoria da nossa casa, a melhoria íntima, né? É um momento bem propício para esse ensinamento de Jesus: orai e vigiai, pois estamos todos no mundo onde sofremos influências, mas nesse momento temos que nos responsabilizar por aquilo que nós guardamos, pensamentos que nós guardamos, sentimentos que nós guardamos. Temos que nos responsabilizar por isso, para que a gente não acabe perdendo o equilíbrio, perdendo a sintonia com os bons espíritos. Então fica aí esse ensinamento de Kardec, dos espíritos, que nos orientam para que a gente busque o equilíbrio dos nossos pensamentos. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos na noite de hoje refletirmos sobre importantes apontamentos que Joana de Ângeles nos traz na psicografia de Divaldo Franco, no livro Entrega-te a Deus, editado em 2010. São situações que refletem o contexto em que vivemos, mas acima de tudo nos alertam para o quanto estamos nos deixando levar, distraídos e descuidados. A desenfreada busca do prazer entorpece os sentidos das criaturas que se arrojam aos despenhadeiros da aflição. Jamais houve tantas gloriosas conquistas do conhecimento e da razão como sucede na atualidade, sem que se manifestem correspondentes vitórias sobre as paixões primevas.
as dos primeiros tempos, que permanecem em predomínio, atormentando aqueles que lhes tombam nas armadilhas bem urdidas. O ser conquistador dos espaços siderais ainda não logrou autoconquistar-se, libertando-se das amarras vigorosas dos vícios e dos instintos agressivos. Sonhando e viajando no rumo do infinito, aturde-se e perde-se nas mesquinharias do cotidiano a que valoriza excessivamente. Em razão disso, há grandezas no seu comportamento e pequenezes nas aspirações, raramente superando os limites do imediatismo atormentador. O andarilho das estrelas perde-se no matagal sombrio da convivência familiar, no trabalho, na sociedade, acumulando amarguras e ansiedades que ressumam, que manifestam-se continuamente. Entre receios injustificáveis e fugas espetaculares em direção ao consumismo e às angústias que não tem sabido diluir. Ambicionando sempre a aquisição da cornucópia, que seriam as fontes da fortuna material para atender às ansiedades que o atormentam, desejando saciedade, não se satisfaz quando a possui, anelando, desejando sempre por mais, nem se harmoniza quando em carência do supérfluo que o libera da carga aflitiva dos valores sem valor, mas aos quais atribui significados. 2000 anos de cristianismo, infelizmente deturpado na sua essência, transformando em culto social e em projeção humana, oferecem uma lamentável história de insucessos espirituais e de tragédias defluentes do poder econômico, da situação religiosa, dos destaques comunitários. Os exemplos de Francisco de Assis, de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, ou mais recentes, de Madre Teresa de Calcutá e Francisco Cândido Xavier, dentre outros admiráveis missionários de Jesus, abrilhantam as histórias de fé, mas não se transformam em motivos para que sejam repetidos com o mesmo sentido de dedicação e de renúncia pelas coisas e opção pela verdade. As disputas pelas posições transitórias e as intrigas contínuas que distraem os frívolos e perturbam a marcha do progresso espiritual sucedem-se calamitosas, agora ampliadas pelos extraordinários recursos do YouTube, do Orkut, do Twitter e do Facebook, assim como de outros programas que deveriam servir de campo de edificação de vidas, desmoralizando pessoas que desagradam, trabalhadores que são fiéis ao compromisso, transformando-se em técnicas de destruição dos valores nobres. A onda de materialismo sem disfarce, expressando-se pelo erotismo e pelo deboche, pela nudez que passou a ser recurso para chamar a atenção e exaltar a degradação da criatura, contrapõe-se à ética do bem proceder e da dignidade que perdem o significado ante o volume de perversão que toma conta da sociedade. Quanto maior e mais comentado o escândalo, mais promovido se torna aquele que o promove, atingindo culminâncias entre os coetâneos, que são os contemporâneos, sendo logo depois aplaudido e reconduzido aos postos dos quais é expulso por corrupção e vulgaridade. Nada obstante, todos estes que assim se comportam não conseguem evadir-se dos conflitos internos que os atormentam e disfarçam, consumindo-lhes as energias
e empurrando-os para os anestésicos do alcoolismo, da droga-adição, do sexo sem significado. E tombam nas depressões profundas, nos suicídios discretos ou espetaculares, na transferência psicológica para os demais, dando lugar à violência, ao terrorismo, ao crime, às guerras no lar, nas ruas, no trabalho, em toda parte. Fala-se muito sobre Jesus, que permanece o grande desconhecido da cultura e da civilização modernas. Mito para uns, Deus para outros, homem comum e depravado, como alguns o biografam, autorretratando-se, é usado para debates e comentários, autopromoções e agressões fanáticas, sem que a sua mensagem tenha lugar nas mentes ou nos corações. Para diminuir a situação desastrosa em que se encontram as criaturas terrestres, o Espiritismo veio iluminar a senda a percorrer, penetrar o cerne dos sentimentos e libertar a razão das heranças perversas do passado, não encontrando ainda o solo fértil para alcançar a meta a que se destina. Grande número daqueles que o abraçam, vinculados às amarras ancestrais das experiências vivenciadas, em vez de viverem a humildade e o serviço, atiram-se na arena das competições mentirosas do mundo, gerando cismas e exibindo a falsa cultura de que se dizem portadores, apontando erros, impondo seus pontos de vista, distantes do compromisso com a consciência do dever de amar e servir, de edificar o bem em toda parte, mediante os recursos disponíveis. É compreensível que essa conduta se expresse porque a evolução é muito lenta e ninguém consegue de um salto abandonar o primarismo em que estagiou por longo período, a fim de alcançar os patamares da razão e do sentimento nobre. Nada, porém, impedirá a vitória do Consolador, e todos aqueles que se lhe oponham padecerão o efeito danoso da sua conduta insensata, o que é inevitável. É necessário amar e compreender a todos, procurando modificar as estruturas do pensamento e do comportamento doentios que vigem na sociedade aflita, oferecendo Jesus e sua doutrina com a pulcritude e beleza com que ele e os seus primeiros discípulos e seguidores nos oferecem, e de que Allan Kardec se fez o ímpar mensageiro dos novos tempos. O retorno à simplicidade do coração, a convivência com os infelizes que enxameiam em todos os segmentos da sociedade, a bondade fraternal e a gentileza amorosa para com o próximo, no lar, no trabalho, na rua, faz-se inadiável, e ninguém impedirá que tal aconteça. Reencarnam-se em massa os missionários da nova era, totalmente entregues a Deus, a fim de romperem com a escuridão que domina o mundo e tornarem-se estrelas luminíferas, apontando os rumos da plenitude. Conhecer o Espiritismo é uma honra que nem todos valorizam, porque alguns apressados em transformar o mundo sem a correspondente mudança interior, vilipendiam-no, rebaixam-no, combatem-no por meios dos atos. Embora dizendo-se vinculados à doutrina, o que lamentarão mais tarde quando realmente despertarem para a imortalidade na qual se encontram situados. Há, sem dúvida, muitas bênçãos e exemplos dignificadores que se transformam em roteiros de vida
para os que são sinceros e seguem na retaguarda confiantes, na autossuperação moral e na conquista da paz interior. Que permaneçam irretocáveis os servidores de Jesus na luta autoiluminativa, esparzindo, difundindo a doutrina espírita em toda a parte, por intermédio do pensamento, das palavras e dos atos. Muito a refletir, observando quais têm sido as nossas buscas, os nossos planos e os nossos desejos centrais, que norteiam, melhor dizendo, nossos passos, que se refletem nos nossos pensamentos e comportamento. Muitas vezes temos próximos a nós alguém que gostaríamos que se voltasse mais para as questões do espírito e passamos a trazer-lhes conhecimentos no sentido da reencarnação, da pluralidade dos mundos, assim por diante, e nos esquecemos de um grande ensinamento que Kardec, com sua experiência, nos traz no Livro dos Médiuns. Antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. Vejamos parte do texto do capítulo 3º, intitulado Método. O desejo muito natural e louvável dos adeptos, que não se precisaria se estimular mais, é o de fazer prosélitos. Para facilitar-lhes a tarefa, é que nos propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo, poupando esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui sem dúvida a sua base, mas não basta para fazer um espírito esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino para levar-se com mais segurança à convicção. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso julgamos nosso dever dar alguns conselhos que poderão ser aproveitados pelos que desejam instruir-se a si mesmos e que terão aqui o meio e chegar mais seguro e prontamente ao alvo. Acredita-se geralmente que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico, e no entanto a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. A que se deve isso? É o que tentaremos demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar. Não é constituindo o seu ponto de partida. Aliás, no Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar,
não constituindo seu ponto de partida. E é esse precisamente o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, se não admite seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará a todas elas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. Mas para isso é necessária outra ordem de fatos, e se deve proceder por outros meios a uma forma especial de ensino. Falar-lhe de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Antes, pois, de tentar convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém assegurar-se de sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será tempo perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. E o capítulo continua, muito interessante e importante. É importante e é preciso que o ajudemos a compreender a esses que nós queremos levar, né, essas questões para que se voltem mais para o espírito. Então é preciso que o ajudemos a compreender que a vida não termina no túmulo, que tem uma alma que sobrevive ao corpo. Essa é a tarefa, ajudá-lo a perceber-se como alma, a sentir-se nos chamados sonhos, levá-lo a perceber que existe um Criador, que é Deus, ajudá-lo a perceber o benefício de buscar a Deus nos diálogos íntimos. Aos poucos, como Jesus procedeu ao trazer a Boa Nova. Como os espíritos procederam com Kardec, foram dosando e desenvolvendo as ideias no ensino metódico. José Sintra Filho, seu Zezinho, fundador da casa, nos contava que quando foi lançado o primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, caiu como uma bomba na Federação Espírita. Tais as novidades dos relatos do além-túmulo. Então, saibamos adequar ao entendimento de cada um. Terminemos retomando o ensinamento que vimos há pouco. O retorno à simplicidade do coração, à convivência com os infelizes que enxameiam em todos os segmentos da sociedade, o retorno à bondade fraternal e à gentileza amorosa para com o próximo, no lar, no trabalho, na rua,
faz-se inadiável e ninguém impedirá que tal aconteça. Elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Tenhamos uma noite de paz.